Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês aí as melhores cabeças do mercado para discutir os assuntos mais quentes que permeiam os almoços aqui e as conversas de elevadores, por que não, da Faria Lima. E a gente sempre tem o compromisso de trazer para você, investidor, os assuntos quentes do mercado e a diversidade dos assuntos que compõem o mercado financeiro brasileiro. Faz um tempo que a gente tangencia o tema de criptoativos, mas não trouxe ninguém para bater um papo mais a fundo sobre esse tema e quais são os pontos de relevância dele. Não aquele oba-oba de internet, isso aí você encontra. Aqui a gente vai falar de coisa séria e eu queria começar puxando para esse papo aqui o Iron Ferreira, analista da Titanium Asset. Fala, Felipe, beleza? Prazer aí, cara, estar presente aí. Pô, primeira vez falando sobre cripto aqui no programa de vocês, é uma honra, cara. A gente já usa a plataforma de vocês lá, tá gostando bastante, muito bacana mesmo. Espero que seja um bate-papo muito produtivo aí para sua audiência e a gente possa contribuir para entender mais sobre esse assunto aí tão fascinante. Não, acho que você tem um ponto interessante, você falou que usa lá com dinheiro. Para que vocês usam com dinheiro lá? Cara, a gente usa bastante ali na área de risco, especificamente, né? Porque a gente analisa muito os indicadores ali, então uma asset management tem que ter muito bem claro ali, né, os passos de governança, gerenciamento de risco e tudo mais. Então, tem sido bem bacana utilizar, uma experiência bem bacana usar com dinheiro. Eu fiz essa pergunta, não é pelo jabá com dinheiro não, mas é que tem um ponto aí que ninguém olha na hora de fazer investimento em criptoativo, que é a gente precisa entender esses ativos de uma determinada forma, trazer métricas de risco e fazer gestão de risco que o pessoal esquece muito. Perfeito. Só que, lógico, não tem literatura o suficiente para fazer gestão de risco específico de criptoativos, você vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas que a gente beba na fonte do que já existe. Né? Exato, então, exato. Vamos olhar beta, vamos olhar VAR, vamos olhar o que a gente sabe olhar sobre esses ativos também. Mas vou começar com aquela pergunta desconfortável, né? Tradicional do programa. Bitcoin é investimento? Pô, Felipe, quem acredita que não é investimento deve estar com dor de corno ainda, de ter perdido essa alta de 84% aí no ano já. O Bitcoin é o melhor ativo do ano, é o melhor ativo dos últimos 10 anos, né? Com uma performance muito forte realmente. E é uma classe de ativos que tem se legitimado cada vez perante o mercado financeiro tradicional, né? E até essa questão que a gente, como é uma haste de cripto, né, especificamente, a gente tem aberto muitas fronteiras ali em relação ao mercado, quebrado muitos paradigmas, né, e se tornado uma haste de um ativo que tem ganhado cada vez mais abrangência e que nem você falou, tem como usar essas métricas, são necessárias, né, essas métricas de risco, porque é um ativo que realmente é um ativo do mercado financeiro que você pode investir, só que você tem que tomar muito cuidado porque é um ativo volátil e você pode sim ganhar dinheiro com isso, mas na pessoa física, muitas vezes as pessoas físicas acabam comprando no pior momento, vendendo no pior momento, então por isso que a gente gosta de defender essa tese da exposição via fundos, e é isso que a gente tenta fazer lá, proporcionar produtos seguros, né, regulados pela CVM, Anbima, para o investidor que quer investir, mas não tem muitas vezes tempo de acompanhar esse mercado, funciona 24 horas por dia, escolher os ativos, né, e a gente especificamente tem um fundo que é um fundo quant também para trazer inovação para esse mercado, para aquele investidor que quer uma rentabilidade um pouco mais consistente, menos volatilidade. Então a Titanium tem um portfólio de produtos para aquele investidor que quer mais volatilidade e para aquele investidor que não gosta tanto de volatilidade, mas a gente tem também um produto ali para o cliente com esse perfil também. Mas deixa eu apertar essa pergunta aí. Mas Bitcoin não é uma moeda? Bitcoin é uma moeda, né? Mas então, se é uma moeda, como é que pode ser investimento? Boa pergunta. Assim, a moeda, o Bitcoin ele é uma moeda diferente ali do que a gente conhece convencionalmente como um dinheiro, né? O Bitcoin ele é escasso, né? Então ele vai ter 21 milhões de unidades apenas e ele é uma moeda deflacionária. Então ele é diferente do dinheiro convencional, que pode ser ali impresso, pode ser inflacionado, né? Uma vez que a gente hoje em dia não tem mais um lastro, né, nas moedas fiduciárias. Antigamente era o lastro no ouro, porém, né, depois que acabou o acordo de Bretton Woods, então a gente não tem mais um lastro nas moedas fiduciárias, não é mais lastreado em nada. Então o Bitcoin tem essa proposta de ser uma moeda, ali, uma alternativa à moeda fiduciária, né, ele surgiu justamente quando aconteceu a crise financeira lá em 2008, né,
diante de toda aquela crise, os bancos ali quebrando devido à alta alavancagem do sistema. E o Satoshi Nakamoto emitiu o white paper bem naquela época, né, porque ele acreditava que todo aquele sistema, como estava funcionando ali, não era o correto. E essa é a proposta do Bitcoin, ser uma moeda deflacionária, e como ele é escasso, né, a cada 4 anos tem um corte na sua emissão, ele tem essa tendência de continuar aí se valorizando, e também ele pode ser usado ali como um investimento, né? Mas a ideia é que o valor do Bitcoin, eu sei que isso não é tradicional a todas as moedas, o Bitcoin acumula muito desse mercado ainda. E aí é um modelo bom para a gente usar de base para depois discutir os outros. Mas o Bitcoin não prevê fluxo de caixa, né? O seu fluxo de caixa do Bitcoin é a venda dele lá adiante. Então, sua expectativa de valoração se dá pelo aumento da necessidade, então teria uma pressão de demanda, é isso? Isso, exatamente. Então você vai ter ele cada vez com uma utilidade maior, e como ele tem essa emissão ali escassa cortada a cada 4 anos, não só essa escassez, né, da moeda, ela é uma questão que vai fazer o ativo continuar se valorizando. Ele tem que ter uma adoção contínua, um aumento da demanda para ele continuar se valorizando. Então você tem, claro, que ele vai precisar continuar tendo um aumento de adoção. Você tem várias empresas já adquirindo Bitcoin para compor suas reservas de caixa, né, como é o caso aí da MicroStrategy, né, que é uma empresa norte-americana, a própria Tesla, né, tem também, e alguns países já começam também a adquirir Bitcoin ali, tanto para ser uma moeda legal, de curso legal no país, e a gente acha que o próximo ciclo aí vai ser quando os primeiros países relevantes comprarem Bitcoin para compor as suas reservas mesmo ali, né, do país, né, como já acontece com o ouro. Então a gente gosta muito de comparar o Bitcoin com o ouro. O ouro, ele é um ativo aí de reserva de valor, né, ele é escasso, você pode utilizar ele ali como uma reserva de valor. A gente acredita que o Bitcoin tem as mesmas características e até melhores do que o próprio ouro, porque o Bitcoin é mais escasso até do que o ouro, né? O Bitcoin você consegue conferir que ele é limitado a 21 milhões de unidades ali em código, né? Então para mudar isso é muito difícil, a comunidade tem que entrar num consenso, e essa comunidade cresce cada vez mais. Você tem ele tendo a possibilidade de você fazer a portabilidade. Para você fazer uma portabilidade de ouro é muito mais difícil do que você transferir, transportar Bitcoin. Então, para transferir ouro daqui para outro lugar, é muito mais difícil a logística, né? O Bitcoin ele pode ser transferido daqui para a China, para os Estados Unidos, em questão de minutos, né, 24 horas por dia. Para você fazer a custódia de ouro, você não pode fazer a custódia por você mesmo, que é muito difícil, é inseguro. O Bitcoin você pode fazer a custódia por você mesmo, um tipo de dinheiro digital que você pode fazer a custódia você mesmo, você é seu próprio banco, e você pode, tem essas características ali que são melhores até do que o ouro. Então, se o ouro é uma reserva de valor e o Bitcoin se propõe a ser o ouro digital, então por que não o Bitcoin no futuro não pode ser usado como uma reserva de valor também como o ouro, entendeu? Muito no começo, era comum o pessoal deixar, tinha até a história de você usar o computador da empresa, deixar minerando Bitcoin. Dá para ganhar dinheiro minerando criptomoeda hoje em dia ainda? Hoje em dia, a estrutura para fazer mineração de Bitcoin, é muito importante você falar dessa questão da mineração, porque as pessoas pensam, pô, mas você falou toda essa questão aí do Bitcoin, que ele tem valor, que ele é escasso, que ele pode ser usado como reserva de valor. Mas qual que é toda a engenharia por trás do Bitcoin que torna ele tão seguro e ter valor, né? E faz ele ter valor? É justamente essa questão da mineração. Então o Bitcoin ele tem uma raiz que ele não foi criado em 2008, ele não surgiu ali em 2008, o Satoshi não criou ele em outubro de 2008, lançou o white paper, em uma noite ele criou. Ele tem a raiz há 40 anos atrás, quando foram estudadas as primeiras ferramentas ali de criptografia, foram escritos os primeiros papers sobre criptografia, sobre segurança da computação, né, internet. Então o Bitcoin ele tem a raiz em algo que é primordialmente sobre segurança, que é criptografia, que era uma arma de guerra. Então por isso que o Bitcoin é tão seguro, porque ele já tem na sua essência a criptografia, praticamente. E depois disso, o Satoshi, né, com estudos, né, de 40 anos atrás, ele foi pegando ali vários estudos, várias tentativas de moedas digitais anteriores e criou o Bitcoin. Agora, como que o Bitcoin funciona, né?
Além da criptografia, ele funciona baseado num algoritmo de consenso, né, num mecanismo de consenso chamado Proof of Work, que quando você faz uma transação em moeda fiduciária, você precisa ter alguém para validar aquela transação. Então, geralmente é um banco, é um órgão centralizado que fala, o Airo transferiu R$100 para o Felipe. Então aquela transação vai para o banco e o banco verifica aquela transação se ela é verídica e ele faz de forma segura. Então tem esse intermediário. O Bitcoin ele é um tipo de dinheiro que não precisa de intermediários. Ele é a moeda que funciona numa rede descentralizada, totalmente segura. Então, quando a minha transação vai para o Felipe em Bitcoin, se eu mando uma transação para ele, essa transação vai para a rede e os mineradores, que são os nós validadores das transações, eles recebem essa transação na rede e disputam entre si para ver quem que vai calcular um cálculo matemático e vai encontrar um hash criptográfico para validar. Pô, aquela transação do Airo realmente está certa e ela vai para a carteira do Felipe, sem precisar de um órgão centralizador. Isso se chama mineração. Então esse minerador coloca suas máquinas para rodar na rede e disputa com os outros mineradores na rede para ver quem que é o mais honesto e consegue validar de forma mais rápida através de gasto computacional. Então no Bitcoin tem essa questão da teoria dos jogos, né? Que se eu estou colocando minha máquina, investindo meu dinheiro no meu computador, numa fazenda de mineração, para validar aquelas transações e disputar com outros membros da rede, então não é do meu interesse que aquelas transações sejam fraudadas. Por quê? Porque a minha recompensa por estar investindo dinheiro na rede é justamente em Bitcoin. Então não é do meu interesse que o Bitcoin desvalorize devido a transações da rede serem fraudadas, porque eu estou recebendo o meu pagamento de salário em Bitcoin. Então é uma teoria de jogos ali que também é uma engenhosidade que junto com criptografia, prova de trabalho, teorias econômicas e filosóficas ali por trás, fazem com que o Bitcoin funcione aí há 14 anos de forma ininterrupta, sem nunca ter sido fraudado, nenhuma transação ter sido fraudada, nunca ter sido hackeado, e está aí até hoje para comprovar, né? Depois de 14 anos, o Bitcoin é o melhor ativo aí, né, de todo esse período, e ganha cada vez mais adoção, né, de BlackRock, que agora está interessado em emitir um ETF à vista, né, de Bitcoin, tantas outras corretoras agora de institucional surgindo, é porque realmente tem um valor nesse ativo, e eles querem se antecipar e oferecer cada vez mais a negociação desse ativo que tem ganhado cada vez mais legitimidade perante o mercado financeiro. Né? Agora, se eu, na minha casa, por exemplo, quiser validar essas transações, minerar Bitcoin, faz sentido econômico hoje, em escala doméstica, fazer mineração de Bitcoin? Hoje em dia já não vale mais a pena, porque hoje a estrutura para mineração de Bitcoin ela já se tornou muito cara, né? Porque a cada 4 anos a dificuldade para você validar as transações, se tornar um minerador, ela aumenta, porque a cada 4 anos a recompensa diminui, né? Então isso vai se tornando cada vez mais custoso e você precisa investir em hardware cada vez mais moderno e mais específico ali para mineração. Então, no começo, né, você minerava de um computador em casa, até os primeiros bitcoins foram minerados assim, né? Mas hoje em dia são as ASICs, né, que são chips de computação ali, de processamento específicas para mineração de Bitcoin. Então hoje, se você quer ser um minerador, você provavelmente vai ter que se conectar com uma fazenda de mineração, que é uma estrutura industrial ali para mineração, e você contribuir nessa pool ali de mineração com o teu investimento e assim fazer parte dessa junção de energia ali para validar as transações, porque hoje realmente precisa de um gasto energético, um poder de processamento muito maior, né? E essas fazendas de minerar criptoativos vai piorar o aquecimento global? A gente vai virar uma grande fazenda de mineração de Bitcoin aí? Muito interessante essa pergunta. Tem um mito, né, das pessoas que acham que o Bitcoin vai acabar com a natureza, é o principal problema energético do mundo e vai colocar por água abaixo as questões ESG, aí, agride, né, as questões ESG. Quando você entende a fundo, muitas das fontes energéticas para mineração de Bitcoin atualmente já são ali provenientes de energias renováveis. Então você não precisa minerar Bitcoin somente com carvão, somente com energia à base ali de CO2, né? Que emite CO2. Então você tem uma fazenda de mineração que pode utilizar, por exemplo, energia hidrelétrica, você tem uma fazenda de mineração que pode ser construída do lado de um vulcão que emite energia geotérmica, como é o caso lá em El Salvador, onde está sendo construída uma fazenda de mineração do lado de um vulcão, que vai utilizar aquela energia do vulcão, que de outra forma seria desperdiçada, para minerar Bitcoin. Então você pode utilizar energia
por exemplo, do flared gas, que é um tipo de energia que quando você fura a terra ali para extrair petróleo, extrair qualquer coisa, emite um tipo de gás, né? Que esse gás de outra forma seria tóxico, agrediria a natureza. Você pode conectar uma fazenda de mineração ali também e usar aquele gás para minerar Bitcoin. Um gás que de outra forma, né, quando emite aquela tocha na Petrobras, por exemplo, aquilo lá é um exemplo de flared gas, que você pode conectar ali, que está contaminando a natureza. Você pode conectar uma fazenda de mineração ali e usar aquele flared gas para minerar Bitcoin e assim contribuir aí com a sustentabilidade da natureza, né, de alguma forma, e também gerar emprego, gerar mais atividade econômica, né? Mas a gente está falando bastante de Bitcoin aqui, porque é básico, né, no sentido de que é o principal ativo dessa categoria, mas existem formas e formas de criptomoedas. Então, existe a moeda lastreada em moedas regulares, né, em dólar, como Ethereum. Você tem moedas que têm regras de fluxo de caixa, né? Stablecoins, tem as regras, moedas com regras de cash flow, né? Então você tem, é como se a moeda tivesse dividendo. Conta um pouquinho pra gente como tá essa indústria, o que tem de latente aí em termos de formato, né, para o uso dessa tecnologia. Uhum. Você tem o Bitcoin, que é o principal, o expoente ali, né, desse mercado. Até ele foi considerado aí pela SEC algumas moedas, né, altcoins, que são altcoins significa alternative coins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin. Depois que o Bitcoin foi criado, alguns anos depois foram criadas algumas moedas alternativas, algumas redes alternativas. Porque o Bitcoin ele tem a questão de descentralizar não somente o mercado financeiro, mas ele acaba descentralizando muitos dos conceitos que foram usados para criar o Bitcoin. Então você tem uma descentralização do conhecimento, porque é um código aberto. Então você pode pegar o código do Bitcoin, tentar criar algo em cima, que foi quando surgiu a Ethereum, que tem a proposta de, além de permitir transações financeiras globais 24 horas por dia, descentralizadas, você pode utilizar smart contracts, que são contratos inteligentes, que eu vou enviar um Bitcoin para o Felipe, eu posso programar, eu vou enviar esse Bitcoin quando certa condição for atendida em tal horário, em tal dia. Então eu consigo programar isso para o meu Ethereum, por exemplo, e para sua carteira, para o meu Ether e para sua carteira, com essas condições pré-programadas. Então ele tem uma estrutura um pouco mais robusta, mais complexa, e por isso que ele demora mais ali para ser desenvolvido, ele é atualizado com mais constantemente, ele é atualizado mais constantemente. Em cima da Ethereum foram criados outras alternativas ao Bitcoin. Então você tem daí outros setores, que você tem finanças descentralizadas, conceitos ali de Web3, NFT, você tem agora protocolos que tentam acelerar as transações da Ethereum, que tem esse problema de não ser tão escalável. Então você tem várias inovações devido a essa descentralização ali do conhecimento. O Ethereum também tem um código aberto, então você pode tentar replicar e criar outra coisa. Então essa descentralização acaba trazendo isso. Inovações, né? Eu posso ir lá e criar a minha própria criptomoeda, se ela vai ter valor ou não, aí já é duvidoso, porque eu tenho que fazer ela ter valor de alguma forma, só que para ela ter valor eu tenho que ter uma proposta de valor para ela, né? Eu tenho que gerar um valor para o mercado, e assim surgiram daí inovações concorrentes à Ethereum, como Solana, Cardano, Polkadot, Cosmos, né? Que já tem outras propostas de tornar as transações interoperáveis entre as blockchains. Então você tem uma série de inovações. Só que hoje em dia, para você ter uma ideia, Felipe, já são mais de 26 mil criptomoedas listadas só num único site, que é o CoinMarketCap. Só que não listadas, já tem diversas outras, assim. Então para o investidor é muito importante ele entender esses conceitos e tomar cuidado, porque quanto menor a capitalização de mercado dessas criptomoedas, mais alternativas elas são e mais voláteis também elas são. Então como investimento a gente sempre gosta de olhar ali como mais seguro o Bitcoin, em seguida o Ether. Tudo que vem daí para frente já é mais especulativo, já está em versão beta, ainda precisa ter mais adoção, né? A gente pode até conversar mais sobre o Real Digital, por exemplo. O Real Digital está usando uma infraestrutura que é compatível com o Ethereum, compatível com a máquina virtual da Ethereum, a EVM, Ethereum Virtual Machine. Então, o Real Digital vai ser uma versão tokenizada do Real, que vai poder transitar com inovações criadas em Ethereum. Poxa, você vê como isso está crescendo, né? Uma instituição está usando a base de uma inovação que foi criada há 5, 6 anos atrás e já está utilizando para tentar concorrer com as criptomoedas, né? Porque elas estão ganhando cada vez mais adoção, um mercado que funciona 24 horas, é global. No Brasil, mais pessoas investem e usam cripto do que na bolsa tradicional, né?
Então, a bolsa tradicional tem 100 anos aí, né? E mercado de cripto tem 14, somente quando você olha com o Bitcoin. Então, para você ver, se você pergunta, é um mercado que dá para investir? Tem muitas oportunidades, é muito novo e tem um potencial muito novo, muito grande pela frente. Você comentou do real digital, só para entender um pouco melhor. Qual que é a diferença, por exemplo, de ter um real digital para fazer minhas transações digitais via Pix, por exemplo, que já é 24 horas, já está no Banco Central, já é baseado no real. Por que eu preciso de um real digital? Uhum. Então aí justamente devido à questão de mais uma inovação proporcionada por blockchain, né, por criptoativos, que é a questão da tokenização. Então o que é tokenizar? É você transformar um ativo do mundo real numa versão tokenizável, numa versão tokenizada, que vai circular ali entre redes, blockchains, e que podem proporcionar mais liquidez para aqueles ativos, mais programabilidade, pode ser mais programável, você torna ele mais eficiente e mais líquido. Então, qual que é a diferença? Com o real digital, eu vou conseguir utilizar, por exemplo, tem teste do real digital com compras de veículo, né? Tem bancos já grandes que estão participando do piloto do real digital, onde você compra, por exemplo, um automóvel e você recebe a escritura, né, daquele automóvel, passa para o teu nome quando você faz o pagamento, tudo de forma automatizada ali. Então você elimina muita questão da papelada, né, aumenta a eficiência. Então você consegue comprar títulos, né, de forma automatizada, você consegue tokenizar esses ativos e juntar mais ali os players, né, que fazem parte do mercado tradicional, os ativos e todos os participantes do mercado. E essa discussão, você comentou que o código que vai basear o real digital é baseado, oriundo, né, do Ether, né, do código de Ethereum. Como essa discussão acontece? Não sei, os reguladores olham os códigos disponíveis e tentam aproveitar desse grupo, ou discute-se criar do zero seu próprio código de criptomoeda? Como está sendo essa discussão de fazer essa ponte entre um mercado que nasceu para ser não regulado para um banco central fazendo a própria moeda digital? Uhum. Isso é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas nativas do mundo cripto acreditam que o Banco Central não deveria se meter no setor, não deveria utilizar essas tecnologias. Mas o Ethereum é um software de código aberto, então desde os hackers, os criptonativos, países, empresas podem utilizar sim o Ethereum para construir o que quiserem. Então ele é uma plataforma de código aberto. Ali o Banco Central viu que tinha uma possibilidade de utilizar algo que já está criado e utilizou uma plataforma de blockchain permissionada, blockchain privada, que a Ethereum é uma blockchain pública. Então todas as transações que acontecem ali, elas são verificáveis por qualquer pessoa que se conecte à rede e consiga enxergar todas as transações que estão acontecendo. No caso do Banco Central, ele vai utilizar uma blockchain privada, permissionada, que é a Hyperledger, que daí é uma versão ali de blockchain, mas que são alguns nós ali somente que validam as transações, e somente algumas pessoas específicas que podem ter acesso às transações que estão ocorrendo. Então você tem daí uma reformulação, uma adaptação, né, da versão pública para a versão privada, mas utilizando sim o escopo da tecnologia que foi criada lá pelo Ethereum, entendeu? Então, com essa base, né, para que você vai criar do zero uma tecnologia que já está sendo estudada, já está sendo desenvolvida, tem outras empresas construindo novas soluções em cima do que já tem, e assim o Banco Central criou um time ali para discutir isso, então é um time bem forte lá que discute essas inovações tecnológicas. O Brasil até é privilegiado, né, Felipe, devido a essas inovações tecnológicas no sistema financeiro. O Pix é um exemplo disso, porque tem outros países até desenvolvidos que não têm tantas inovações tecnológicas e eficientes como o Brasil tem. É questão da centralização e descentralização. O mundo não vai ser somente descentralizado no futuro, né? A gente vai precisar, sim, de coisas centralizadas. A descentralização está guiando muito das inovações do mundo centralizado, mas a gente não é inocente de achar que o mundo vai virar tudo descentralizado, não vai ter hierarquia, né? Então, sim, as inovações estão acontecendo aqui no Brasil e através de discussão. Então, tem o sandbox regulatório, que é um grupo de pessoas ali que discutem as inovações, testam coisas no ambiente realmente ali do Banco Central, para depois colocar em prática quando o real digital já estiver funcionando. Mas é uma equipe técnica que está trabalhando lá. Então, quando a gente pensa em uma moeda, por exemplo, o próprio real digital, o próprio Banco Central
vai ser validador das operações. Eu imagino que ele seja um dos nós, né? Mas quando a gente... O próprio caso, o caso original do Ethereum, como eu consigo fazer uma moeda lastreada em dólar, manter paridade, se a validação das transações não acontece de maneira centralizada? Como é que eu sei que existe aquela quantidade de dólares para aquela quantidade de Ethereum, como está presumido pelo código? No caso, você está falando das stablecoins, né? Isso. A gente tem as stablecoins que são emitidas ali por algumas empresas privadas, né? Uma das principais é a USDC, que é emitida pela Circle, que é um consórcio ali de empresas que fazem essa emissão, e para cada token de USDC, que equivale a um dólar é custodiado num banco lá nos Estados Unidos, né? Para fazer a paridade ali desse USDC que é emitido. Então essas reservas, né, que fazem a paridade do USDC, elas são auditadas por empresas específicas, então você tem esse nível ali, que nem tudo é 100% descentralizado, né? Como que você vai emitir algo, como que você vai... Apesar de existirem stablecoins que são mais descentralizadas, como o DAI, que é ali feito através de um algoritmo que rebalanceia para manter a estabilidade do DAI, que é com o dólar. Mas especificamente o USDC é isso, você tem ali um dólar, cada dólar que é emitido, você tem ali um dólar que é custodiado num banco lá nos Estados Unidos. E aí as operações, elas correm entre os usuários, mas a quantidade de moedas fica controlada, fica custodiada e auditado por esse grupo. Perfeito, exatamente isso. E daí você tem toda a flexibilidade, a eficiência, a liquidez, possibilidade global de negociar 24 horas por dia o dólar, né, via exchange, via rede blockchain, que você pode negociar com outras pessoas, você pode trocar, tem protocolos de DeFi que você pode trocar um USDC por DAI, se você vê uma oportunidade de arbitragem, por exemplo, em algum protocolo de DeFi, né, que é o caso da Curve, você pode trocar um USDC por um USDT, então tem muitas inovações acontecendo, claro que como são protocolos experimentais mais novos, tem os riscos, mas sem dúvida a gente tem visto que essas inovações têm impulsionado os órgãos reguladores, os países a inovar. E, vamos emitir a nossa CBDC aqui, porque as stablecoins estão chegando aí e vão bater de frente com a gente, então vamos se agilizar aí. Então, a gente vê que o mercado realmente está ditando muito das inovações que têm acontecido e as possibilidades, né, que os órgãos reguladores veem diante do mercado têm sido também impulsionadas aí pelo que está acontecendo no mercado, né? O uso dessas moedas, né, por bancos centrais, tem o caso do Equador, que aceita como uma moeda transacional um criptoativo. Faz sentido, por exemplo, olhar a moeda de outro banco central, o Brasil, o real digital passar a ser utilizado em outros lugares do mundo como veículo de transação? Esse tipo de discussão acontece? Não, esse tipo de transação não. O que o El Salvador fez foi realmente usar, além do dólar ali como moeda, né, usar o Bitcoin realmente para tentar impulsionar e inovar, né? O presidente lá, o Nayib Bukele, tem esse viés mais inovador, de tentar trazer mais inovação para o país e tentar atrair empresas do setor para tentar avançar a economia lá, né? Então o que ele fez foi colocar o Bitcoin como moeda também de curso legal ali no país. Tem pessoas que acham que não foi uma atitude correta, porque o Bitcoin, por ser uma moeda centralizada, não deveria ser imposto, né, a sua utilização, mas o Bitcoin é descentralizado, pode ser utilizado por quem quiser, então tem essa questão lá. E o que está sendo utilizado bastante lá é a Lightning Network, né, que é uma rede paralela do Bitcoin para transações super rápidas e com custo muito baixo, porque o Bitcoin tem essa questão como moeda. Uma transação pode demorar 10 minutos, mas pode demorar 1 hora também, dependendo da demanda da rede. E muitas vezes para você fazer a compra ali do dia a dia, acaba sendo um pouco inviável, mas tem as soluções de segunda camada que tornam as transações muito mais rápidas e muito mais baratas. Então é isso que El Salvador tem feito, assim, ele tem utilizado o Bitcoin. Tem pessoas que moram lá que a gente gosta de ter muito pé no chão, né? Então tem pessoas que falam que está indo muito bem, tem pessoas que falam que não é tudo aquilo também. Então é um experimento realmente, né? Que a gente vai ver no futuro quais vão ser os frutos disso, né? Maravilha, estamos batendo esse papo sobre criptoativos, criptomoeda e a tecnologia que envolve tudo isso aqui com o Iron Ferreira, analista da Titanium Asset e naturalmente
provocando, né? Provocando aquelas perguntas tradicionais, perguntas difíceis e tentando buscar aqui solidificar para você, investidor e telespectador da BMC News, sempre um pouquinho a mais de conhecimento a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos aqui de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação hoje do Iron Ferreira, né, analista-chefe da Titanium Asset, para bater esse papo com a gente de criptoativos, de como funciona a gestão de um fundo que olha para esse tipo de mercado. E eu quero começar esse bloco com justamente essa pergunta. Boa parte do... a gente tem lá nos estudos Sharpe, 1992, em Asset Allocation, que boa parte do retorno de uma carteira de investimentos vem do Asset Allocation, de escolher a classe de ativo. Mas a gente sabe que na vida real, boa parte da energia dos gestores está em fazer o picking dos ativos. Quais ativos ele vai escolher? Quando a gente pensa em mercado de ações, está falando de mercado americano, tem 10 mil papéis, fundos, a gente tem só aqui no Brasil mais 25 mil fundos. E boa parte da sua energia está em selecionar qual fundo investir e qual ação investir. Você já deu a dica no bloco anterior que criptoativo investível mesmo, a gente está falando de dois, Bitcoin e Ethereum, essencialmente como protocolos, Ether, Bitcoin. Que os outros são muito especulativos ainda, estão em beta, etc. e tal. Como é que para quem está lá pensando gestão de fundo, alocar nesses ativos com duas alternativas de investimento? Uhum. Não, excelente. As outras possibilidades de investimento também são super investíveis, então são mais especulativas, né, como você falou, então eles têm mais volatilidade, mas também pelo risco ser maior, o retorno também é maior, né? Então você tem, por exemplo, dar um exemplo aqui de um protocolo, né, Matic, que é o token Matic do protocolo Polygon, que é uma solução inovadora que tenta acelerar as transações da Ethereum. Então a Ethereum, por ter toda a engenhosidade por trás dela, por possibilitar muito mais coisa, ela não é escalável. Porque na blockchain você tem um famoso trilema, que é, se uma blockchain ela é segura e descentralizada, ela tende a não ser escalável, que é o caso do Bitcoin. Ele é super seguro, descentralizado, muito, mas não é escalável. Então ele não suporta tantas transações. E daí o trilema fala assim, se ele é seguro e escalável, então ele não é descentralizado. Porque daí ele tem poucos nós, as transações não precisam passar por vários nós na rede, ela fica mais centralizada. Então você tem essa questão. A Polygon, então, ela permite daí uma segunda camada para as transações acontecerem na Ethereum, que tem esse problema do trilema da escalabilidade. Então a Polygon é uma rede paralela ali ao Ethereum, onde as transações são feitas nessa rede de forma super rápidas, né, em segundos, com taxas muito baixas, elas são empacotadas ali e mandadas para liquidação ali final na Ethereum. Então ela é um protocolo super necessário, porque eu aprendi a utilizar um protocolo DeFi, de finanças descentralizadas. Eu vou querer fazer isso de forma rápida e barata. Então é um protocolo super necessário para o aumento de adoção. Eu vou me conectar com a rede Polygon, porque eu sei que é muito rápido, muito barato, e essa transação depois vai ser liquidada lá na camada principal da Ethereum. Então é sim um investimento, uma possibilidade de investimento. Hoje ela está subindo bem forte aí devido à questão da SEC ter perdido o processo contra a XRP, contra a Ripple lá nos Estados Unidos, né? E muitos desses tokens foram considerados como valor mobiliário pela SEC. E a Matic era um deles. E hoje, devido à SEC ter perdido esse processo contra a Ripple, que ela chamou de valor mobiliário, esse token, por exemplo, hoje disparou, entendeu? A Matic. Então, você tem que tentar dosar isso e tentar aproveitar esses tokens que têm mais risco para tentar também colocar uma pimentinha ali no portfólio e aos pouquinhos você ir colocando mais risco e tendo mais retorno no seu portfólio. Porém, que nem você falou, para fazer um fluxo de caixa, por exemplo, num protocolo de cripto, você não tem uma geração de caixa muitas vezes ali, como que você vai precificar isso, né? Daí você consegue fazer alguns cálculos com base em quanto de dinheiro que está sendo transacionado naquela rede, quanto de dinheiro que está sendo utilizado e transacionado na Polygon, por exemplo. Você consegue fazer uma comparação entre a capitalização de mercado do token e o quanto está sendo negociado na rede, né? Outras redes
também de plataformas de contrato inteligente. Quanto de dinheiro que está sendo girado ali de dólar naquela rede, em termos de dólar. Você consegue tentar fazer algumas métricas ali para tentar fazer uma espécie de valuation para ver quanto de valor que aquela rede está tendo em relação ao que os usuários estão vendo. E daí, claro, você tem também algumas métricas ali mais qualitativas. Então, como você consegue saber quem são os desenvolvedores, muitas vezes, tem uma equipe de desenvolvedores bacana trabalhando ali para tornar aquele protocolo cada vez mais seguro. Tem fundos de venture capital, que tem muitos que se interessam, né, já se interessavam muito mais. Agora, com a volta de um possível bear market, tende a atrair cada vez mais venture capitals novamente para o mercado. Tem venture capital também olhando para essa equipe por trás desse protocolo, pela proposta de valor deles, o que eles estão inovando. É uma proposta melhor do que a Polygon? É uma proposta melhor do que o Ethereum? É uma exchange descentralizada melhor do que a Uniswap? Permite derivativos, né, como a de YDX? O que tem de diferente ali? E esses tokens? São somente para especulação, esses tokens? Aquele protocolo precisa realmente ter um token? É só para especulação? Ou aquele token tem uma utilidade no protocolo? Porque quanto mais utilidade ele tiver no protocolo, mais chances ele vai ter de valorizar de preço, porque ele está sendo demandado. Então tem uma série de questões ali que você consegue utilizar como métrica e fazer uma carteira ali com os tokens com mais market cap, alguns com market cap um pouco menor, e assim tentar ajustar o risco com o retorno ali, né? Vocês, lá na Titanium, quantos ativos vocês costumam... ativos hoje vocês olham lá na Titanium, dentre esses criptos? Uhum. No principal fundo, né, no fundo que é um fundo quant, que usa algoritmos para fazer várias operações durante o dia, e durante a noite também, né, porque o mercado funciona 24 horas, então dá essas oportunidades, a gente utiliza os dois principais, que é o Bitcoin e o Ether, porque a gente precisa muito de liquidez. Então são os dois ativos mais líquidos do mercado, que são mais negociados nas exchanges, e a gente precisa dessa liquidez. E que também tem uma liquidez muito boa nos contratos futuros, né, que a gente utiliza bastante para fazer as estratégias. Então, nesse fundo principal, que é o Titanium Crypto Structure, a gente utiliza os dois tokens principais do mercado. Daí, no fundo Galaxy, a gente já compra Bitcoin, Ether e monta daí uma cesta de altcoins, com diferentes propostas e utilizando essas métricas que eu comentei, né? Tentar fazer um valuation ali em relação ao que está gerando de receita o protocolo, qual que é a utilidade do token, quem está desenvolvendo, se tem empresas, né, de venture capital investindo também e olhando aquele protocolo para investir. Então a gente utiliza essas métricas e daí, claro, esse fundo é para quem gosta de mais de volatilidade. Então o Bitcoin ano passado, por exemplo, caiu 60 e poucos %. Esse ano já está subindo 84%. Então, se você vê o market cap do mercado cripto ainda é muito pequeno quando você compara com outros ativos globais, né? O market cap do mercado cripto hoje é em torno de 1 trilhão. O market cap do Bitcoin está ali em torno de 500 bilhões, que é 50% do market cap total. Quando você compara com o mercado de ações, mercado de imóveis, você vê que 1 trilhão não é nada, né? Então, centenas de trilhões de dólares no mercado de real estate, mais centenas de trilhões no mercado de ações, 11 trilhões no mercado de ouro, né? Se o Bitcoin é um ouro digital, porque não vai encostar um dia no market cap do ouro, né? Então tem sim a possibilidade de continuar se valorizando no futuro e a gente tenta compor daí uma cesta com os principais ativos, Bitcoin e Ether, e mais uma cesta dos projetos mais inovadores e mais consistentes, né? No fundo quantitativo, como vocês montam as posições? Você falou que usa bastante mercado futuro. Como é que você faz? Você tem estratégia, digamos, momentum? Vocês usam indicadores lá de análise técnica para compor posicionamento? Como funciona pensar trade quantitativo em criptoativos? Uhum. É muito bacana porque como o mercado funciona 24 horas, é um mercado volátil, então as nossas estratégias são feitas especificamente para aproveitar essa volatilidade. Então o Bitcoin hoje está subindo 5, 6%. De repente ele pode cair e dar oportunidades ali que abrem spreads, né, diferença de preço, que abrem spreads entre contratos até com vencimento, que no mercado de cripto tem os contratos futuros perpétuos, que são os contratos que não têm vencimento, eles não vencem. Então eles são rolados automaticamente, né, diariamente, mensalmente. Então você consegue montar operações vendidos em contratos futuros perpétuos, aproveitando algumas ineficiências que surgem no mercado, algumas estratégias baseadas em volatilidade. Então, né, historicamente, o preço do Bitcoin varia tanto no candle horário, por exemplo, né, um tipo de estratégia bem básica. Mas dá para utilizar também análise técnica, cálculos matemáticos, estatísticos. A gente gosta de usar lá o simples que funciona. E daí a gente consegue ver esse efeito no track record do fundo, né? Então,
esse ano o fundo já está entregando uma performance de aproximadamente 12%. Então, se o mercado cair e desabar 60% novamente, esse fundo tem a proposta de não desabar junto. Tem a proposta de manter essa rentabilidade mais estável, porque não fica posicionado. Nem se o Bitcoin cair, nem se ele subir, entendeu? Então daí, para quem quer aproveitar mais o upside dos ativos, daí tem o fundo Galaxy, que daí já é mais direcional. A gente compra os ativos e ele fica posicionado para tentar aproveitar essa possibilidade, esse upside que o mercado de cripto tem, né? Daí no caso do Structure, ele é mais operações diárias, ele várias operações com o algoritmo, mas ele não fica posicionado, né, à mercê ali da vol do mercado, mas ele se aproveita para fazer as operações. Se você tem mercado futuro do ativo, você pode ficar vendido. Se você encontra, se tem uma pressão, consegue identificar uma pressão compradora muito forte e ela começa a estabilizar, você pode eventualmente pular fora do barco, não precisa morrer abraçado, né? Agora, o Structure é o fundo que tem mais essa proposta de giro. O Galaxy é o fundo que tem direcional. O direcional. O Structure ele é mais o fundo neutro, né, que chama, porque ele fica redeado, então ele não fica exposto, então ele fica, você compra numa ponta, vende na outra, né, então ele fica mais redeado, ele mais travado mesmo, para não ficar à mercê da movimentação do mercado. E você comentou que você gosta de fazer ali, você gosta de fazer a parte, o básico que funciona. No direcional, você comentou passando dos indicadores que olham, mas eu já ouvi aquela história de você se posiciona no ativo quando ele está perto da próxima mudança de padrão de mineração e etc. Como é que vocês... não precisa revelar todo o ouro, mas como é que vocês olham? Dá uns indicadores aí que vocês olham e como vocês analisam que é o momento de comprar, que é o momento de entrar nessa determinada cripto. Perfeito. Tem alguns indicadores no mercado que a gente fala que na verdade tem esse nome, né, de que é on-chain, porque a blockchain, ela é do Bitcoin, do Ethereum, elas são públicas. Então você consegue ver tudo que está acontecendo ali. Então você consegue ver na blockchain do Bitcoin, por exemplo, como que está a atividade dos mineradores. Então tem algumas carteiras que já são específicas de mineradores, né? Que os mineradores, como é uma atividade muito intensa ali de geração de caixa, né? Então você tem que vender esses ativos para pagar a conta quando você minera. Tem um custo alto ali a atividade de mineração. Então você consegue ver qual que é a atividade da carteira desses mineradores. Então se esses mineradores estão minerando ali, beleza, mas se eles começam a enviar muito dinheiro para as exchanges, sai dinheiro da carteira deles para as exchanges, então é sinal que eles estão se preparando para realizar um lucro, né? E esses mineradores mineram muito Bitcoin, tem uma carteira pesada. Então se esses recursos estão indo para as exchanges, pode ser um dos sinais que vem alguma correção de curto prazo ou médio prazo, porque vai ter uma pressão vendedora indo para as exchanges. Do contrário, se não está tendo movimentação, então você tem que os mineradores você não tem uma pressão vendedora no ativo. Então você consegue ver isso na rede por ela ser aberta. Então por isso que é dado on-chain, dado ali que você consegue ver na cadeia mesmo de blocos que está acontecendo. Você tem também como conferir a atividade dos detentores de Bitcoin, que já tem Bitcoin há 2 anos, 5 anos, as carteiras deles, você consegue ver também quanto tempo que elas estão sem se movimentar. Então, se essas carteiras elas estão há muito tempo sem se movimentar e elas começam a se movimentar, a transferir para exchange, já é um sinal que, de repente, um momento de alta, né, essas carteiras vão começar a mandar dinheiro para exchange para realizar lucro e trocar por dólar. Agora, se você tem um aumento desses detentores de longo prazo sem se movimentar, então você tem um sinal que cada vez mais esses detentores de ativos estão travando seus ativos nas suas carteiras e não querem movimentar eles. Então você não vai ter essa pressão de venda porque eu não quero vender meu ativo porque eu acho que ele vai se valorizar. Então se você tem menos ativo disponível para compra e venda, você tem uma escassez maior do ativo, você tem uma tendência dele de se valorizar. Então algumas métricas on-chain assim estavam demonstrando que realmente o ativo estava ali, por exemplo, no final do ano passado, que bateu lá $16 mil, não tinha mais tanta pressão vendedora, né? Os ativos começavam a ser cada vez mais ali estocados, digamos assim, e não tinha mais tanto espaço para cair o ativo. E daí não deu outro. Tem alguns outros indicadores, o MVRV, que é um indicador que a gente gosta bastante. Ele crava ali topos e fundos com frequência, assim. É o Market Value to Realized Value, que ele faz um cálculo levando em consideração não somente o market cap. E ele também, quando chegou num fundo ali,
deu para ver também que esses detentores de ativos não estavam querendo se desfazer, muitos deles já estavam ali com prejuízo, né? Você tem aquele momento de capitulação que já é aquela dor máxima, ninguém mais quer vender o ativo, já está todo mundo levando prejuízo ali, e daí você não tem mais tanto espaço para cair. Você consegue verificar também esses dados de forma on-chain, mas daí é bom você ter uma confluência desses indicadores. Então, quando você tem uma confluência deles, você consegue te ajudar a tomar uma decisão melhor. Né? Hoje a gente tem ido para um caminho de as casas, as assets, buscarem produtos diversos. Né? O grande expoente disso foi aqui no Brasil a SPX, que fala, olha, eu conheço meu cliente e eu vou criar produto para esse cliente. Vocês têm uma abordagem lá na Titanium mais direcionada o público de criptoativos. Né? Como começou? De onde veio a ideia de montar a Titanium e de se especializar? A gente começou, né, os sócios que criaram, né, a Titanium, eles têm uma vertente muito grande de cripto, porque eles começaram a entender de cripto por necessidade. Porque eles vendiam alguns produtos de tecnologia e precisavam pagar os desenvolvedores que desenvolviam para eles. Então, eles tinham alguns problemas ali devido ao sistema de pagamentos, né, internacional, com algumas empresas ali que são muito caras, né, não aguentam muitas vezes a demanda, principalmente ano passado. E muitos desses desenvolvedores precisavam de um tipo de pagamento que eles falavam, a gente aceita Bitcoin também. E daí que eles descobriram, Bitcoin, o que é isso e tal. Daí eles foram tentar pagar em Bitcoin. E viram que funcionava. A rede funcionava 24 horas por dia, que quem nunca fez uma transação de Bitcoin tem que fazer a primeira vez, para ver a magia que é saindo o Bitcoin da minha carteira, o Satoshi saindo da minha carteira, o Satoshi é os centavos de Bitcoin, né? E indo para a carteira da outra pessoa. E ver aquilo, recebeu aí, deu certo, beleza? Meia-noite, por exemplo, sem precisar passar por um banco. É uma coisa sensacional, assim, de você ver que realmente funciona e é seguro. Então eles usavam isso para fazer pagamentos e viram que funcionava, viram que podia ser usado por investimento também, porque depois começou a se valorizar cada vez mais, e através da necessidade viram que realmente aquilo funcionava, e depois disso, como investimento, viram que dava para operar aquilo, tentar extrair lucro daquilo, daí tentar negociar com o algoritmo, né? Antigamente nem tinha tantas exchanges, hoje em dia está aumentando muito isso, e até a questão de regulação, clareza regulatória está melhorando cada vez mais esse aspecto, né? Trazer cada vez mais, a gente pode até conversar sobre isso depois, tem trazido cada vez mais players de Wall Street que querem também participar da negociação desses ativos e fornecer negociação para os seus clientes, né? Porque vê que realmente o mercado está crescendo cada vez mais. E foi isso, foi realmente descoberta na prática, testando, aprendendo muita coisa, e aí sim criaram a Titanium, né? Toda a estrutura de governança para atender os clientes, com regulação ANBIMA, CVM, com o administrador do fundo olhando tudo que está sendo feito, utilização das exchanges, utilizando tudo que existe de mais moderno aí em relação de infraestrutura de governança, como é o caso que a gente utilizar a Parfin, que é uma empresa ali de segurança, uma empresa de tecnologia para fazer gestão, para facilitar essa gestão de criptoativos para players como a gente institucional. Então a gente tem visto que está crescendo cada vez mais o interesse institucional. Diariamente a gente vê notícias. Ontem mesmo a gente viu o Nubank falando que vai utilizar uma outra empresa de infraestrutura tecnológica de segurança cripto, que é a Fireblocks, para aumentar a disponibilidade de serviços cripto para os seus clientes. A Fireblocks também é uma grande empresa de segurança, que a gente conversa bastante com eles. Então é muito interessante você ver o crescimento dessas empresas de cripto participando cada vez no ecossistema institucional. E justamente sobre ecossistema institucional, você comentou que aqui você já tem autorregulação da ANBIMA, regulação da CVM, assim por diante, e desse ponto que foi em Wall Street. A gente, o mercado, especialmente Bitcoin, surgiu desregulamentado por definição. Né? Não tem como você montar a estrutura descentralizada, regulamentada de largada. Como tem sido esse desenvolvimento lá fora, né, em buscar a regulação? A gente viu, teve uma série de ações, né, a própria SEC trazendo alguns processos, isso aqui é ativo, é valor mobiliário ou não, isso aqui tem que passar pelos impostos XYZ ou não, e aqui no Brasil a gente tentando entender como é que você declara isso, como você encartera isso num fundo, como está esse desenvolvimento regulamentar das criptomoedas e como isso tem refletido no desenvolvimento do mercado? Uhum. Não, perfeito. A gente viu que a SEC, nessa questão que você falou, que é a Securities and Exchange Commission, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos,
que às vezes, não sei, o público às vezes pode ser, não entende esses termos que a gente fala todo dia pra gente... Público aqui do Você com Dinheiro é o que tem de mais refinado. Então, Não, beleza. Porque a gente gosta bastante de falar também pros dois públicos, né? Sim. Mas pro público leigo também é muito interessante falar, porque a gente tá ajudando ele a entender muito desse mundo e ajudar a tornar o mercado brasileiro cada vez mais sofisticado, né? Investidores mais sofisticados, você vai ter um mercado mais maduro, né, etc. E é isso que a gente tem visto ao redor do mundo. O mercado cripto se tornando cada vez mais legítimo, né, perante ao mercado financeiro tradicional. E essa questão da SEC foi muito bacana. Claro que tem toda a questão política por trás das acusações da SEC em cima das empresas. Muitas coisas acabam fazendo sentido, mas a gente vê que estava rolando uma pressão muito de forma exagerada ali em relação a algumas empresas e alguns ativos. E tem avançado essa questão de clareza regulatória. A gente acredita que depois que a SEC não bateu o martelo que o Bitcoin não é um valor imobiliário. O Bitcoin tem mais características de ser uma commodity, que não tem uma empresa por trás querendo oferir lucro em cima disso, mas ele é descentralizado, então tem mais o comportamento de uma commodity do que um valor imobiliário. A gente viu que na sequência a BlackRock já veio com pedido de ETF, então a gente acredita que esses eventos têm alguma ligação. Por quê? A BlackRock, para emitir um ETF, um veículo, né, de Bitcoin, de investimento à vista ali em Bitcoin, ela tem que ter uma clareza regulatória cada vez melhor. Então, essa clareza regulatória é muito benéfica assim, para o mercado, porque daí o dinheiro grande, o dinheiro esperto, vai colocar o dinheiro onde tem mais clareza regulatória, onde tem mais segurança, né? Então, a gente viu que isso realmente foi muito positivo, e a gente vê que está avançando as coisas assim. A SEC tentou causar toda essa questão, teve volatilidade, né, devido a acusações em cima da Coinbase por oferecer valor mobiliário, mas tiveram algumas inconsistências, incoerências nessas acusações. E agora o que a gente vê hoje, a Ripple ganhando um processo em relação à SEC, por ser, né, devido à SEC enxergar a Ripple como um valor imobiliário, XRP, mas bateram o martelo e falaram que não é, né, a decisão judicial foi favorável ao token XRP, e a gente viu que os outros tokens que foram considerados valores imobiliários pela SEC, né, devido à aplicação do Howey Test, né, que é um teste para considerar se é um valor imobiliário ou não, lá de 1946 aproximadamente, e eles usam hoje em dia também para aplicar para os criptoativos. A gente viu que esse teste lá nos Estados Unidos foi aplicado ao XRP e ele não foi considerado um valor imobiliário. A gente vê que aos poucos está tendo mais clareza regulatória e isso vai fazer cada vez mais ter mais investidores no mercado. Lá fora também na Europa tem avançado com agora o estágio final de aprovação do MiCA, né, que é o Market in Crypto Assets, que é uma regulação ampla que vai ser estabelecida para todos os países da União Europeia. Então também é bem relevante isso, que vai trazer mais clareza regulatória lá para a Europa. Aqui no Brasil a gente tem avançado também aos poucos, então também é um país referência. E Hong Kong também tem avançado, Emirados Árabes, Reino Unido também. Então a gente vê regulações ali muito pró-cripto, a gente vê com esses bons olhos assim. Mas claro que tem um caminho ainda a ser perseguido até conseguir uma clareza mais abrangente regulatória e cada vez mais segurança, né? E aqui no Brasil, né, esse contato com a CVM tem sido positivo para vocês, por exemplo, que vocês têm que passar pela regulação de mercado de capitais tradicional para o fundo, né, mas tem que encarteirar esses ativos. Tem um bom espaço na CVM para ter essa discussão de uma maneira saudável? Tem, com certeza. A gente tem um diálogo bem aberto com a CVM, a gente está sempre conversando com eles, ajudando ali em grupos de trabalho, ajudando eles, né, tanto eles como a Ambima também, a entender melhor esse mercado, como regular da melhor forma possível para não travar o mercado, engessar o mercado, mas contribuir para o amadurecimento e para o crescimento do mercado. Então a gente vê que a CVM tem sim agido e os fundos já são, né, regulados pela CVM, os fundos de cripto, e agora com a regulação do setor ali pelo Banco Central a gente vê que também vai avançar bastante isso nos próximos meses, mas em relação a fundos assim, a gente tem avançado bastante, claro, seguindo sempre as regras ali, né, mas a gente está bem satisfeito com o trabalho deles e sempre tentando contribuir para que melhore cada vez mais. Maravilha, Iron. Muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. É isso. E deixa aí com a nossa audiência também, fala, quem quiser procurar os produtos da Titânio, quiser acompanhar o conteúdo de vocês, redes sociais, fica à vontade, passa seu @ do Instagram, Twitter, TikTok, como é que é o nome? Threads, aí fica à vontade aí, é o momento de você passar os contatos para a turma. Não, prazer aí, obrigado novamente pela oportunidade de conversar com o pessoal aí do Você com Dinheiro, programa super bacana, e com a audiência também, espero ter contribuído um pouco para falar sobre esse mercado. Para quem não investe ainda,
Tente entender melhor essa classe de ativos. Invista sempre, se você não for investir por você mesmo, invista com empresas reguladas, empresas sérias, né, profissionais nesse mercado. Para quem quiser conhecer mais sobre os nossos produtos, tem no nosso site mais informações, www.titaniumasset.com.br, o nosso Instagram também. A gente acredita que um dos pilares para o crescimento desse mercado é a educação, então a gente compartilha bastante conteúdo no nosso YouTube, no nosso Instagram e no nosso site, e a gente está à disposição para ajudar vocês a investir melhor e entender cada vez mais esse mercado. Muito obrigado, Iron. Muito obrigado a Titanium por ceder a participação aqui do Iron para esse bate-papo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que o programa aqui, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, é feito sempre para você, claro, investidor, se tornar cada dia um investidor melhor. Nós ficamos por aqui com mais um Você com Dinheiro. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.